Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências, lá na página 65. Hoje vamos estudar como o pólen e as sementes se espalham. As plantas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As plantas não se locomovem. Quando você vai ao Porto Geral, você consegue ver aquela vegetação além do rio? Como você acha que ela surge? Tudo começa pelas sementes. As sementes são espalhadas pelo vento, pela água, pelo ser humano e pelos animais. Os animais são os grandes responsáveis pela reprodução em plantas. Veja um exemplo. A borboleta, ela voa de flor em flor para se alimentar do néctar. Enquanto ela se alimenta, o pólen fica em seu corpo. Quando elas voam, o pólen cai em outras flores. Ele se espalha. Mais um exemplo da dispersão de sementes. É o caso do urucum. As sementes do urucum se soltarão dos frutos maduros e cairão na terra, aumentando o número de plantas nesse lugar. Vamos para o texto? As plantas são seres vivos, mas não se locomovem. As sementes e o pólen, no entanto, precisam ser espalhados pelo ambiente para que novas plantas cresçam em outros lugares. Como isso acontece? Pólen, um tipo de pó fino, amarelo, presente em algumas flores. A polinização. Você conhece animais polinizadores? Os animais polinizadores são muito importantes para a reprodução e a sobrevivência de diversos tipos de planta. Você sabe por quê? Observe as fotografias de alguns animais polinizadores e tente responder a essa questão. Aqui temos a borboleta, o besouro, a abelha, beija-flor, morcego. Esses animais são os animais polinizadores. Os animais polinizadores são os grandes responsáveis pela reprodução em plantas, pois se alimentam do néctar da flor e acabam carregando o pólen da planta, que fica na flor também, para outros lugares, colaborando com a reprodução em plantas. Página 66. A dispersão de sementes. Na natureza, as sementes das plantas são transportadas e espalhadas de diversas maneiras. Observe estes exemplos. Os frutos do dente de leão que carregam as sementes são transportados pelo vento. Muito comum em regiões praianas, o coco é um fruto que flutua na água e acaba sendo transportado por ela para outros lugares. Ao encontrar um ambiente favorável, como o solo das margens de rios e de praias, o fruto seca e germina, formando uma nova planta. As plantas conhecidas como carrapicho produzem frutos espinhosos, que podem ficar grudados no pelo de animais e ser transportados por eles para lugares distantes. Os frutos da mamoneira, quando secos, estouram, libertando as sementes, conhecidas como mamonas, para longe da planta. Essas diferentes formas de espalhar frutos e sementes pelo ambiente favorecem a reprodução das plantas. Página 67, atividades. Número 1. Observe a imagem e responda. O que você acha que vai acontecer com as sementes do urucum? Nós já falamos, lembra? Número 2. Você sabia que o morcego também ajuda a espalhar as sementes pelo ambiente? Leia o texto a seguir e descubra por que isso acontece. O que é importante saber sobre o morcego? Os morcegos são muito importantes para a natureza. Eles são responsáveis pela polinização de flores e frutos. No primeiro caso, ao se alimentarem do néctar das flores, o pólen gruda em seu pelo. Quando eles voam para lugares de difícil acesso, esse pólen solta-se e é carregado pelo vento, espalhando-se por onde os morcegos passam,
até chegar aos lugares úmidos em que habitam, como cavernas e construções abandonadas. No segundo caso, ao se alimentarem de frutos, principalmente banana, manga, maracujá e caju, os morcegos acabam espalhando a semente desses frutos através das fezes em florestas tropicais. Existe muito preconceito das pessoas contra os morcegos, mas acredite, eles são importantíssimos para a natureza e para os seres humanos. Faça uma breve pesquisa sobre os morcegos e outros benefícios que eles proporcionam. Depois, converse com os colegas e o professor sobre o que você descobriu. Faça essa atividade no caderno de ciências. A atividade 3 nós faremos em outro momento. Um beijo e até mais!